ao nome do Senhor. Aleluia. Quantos tomam posse do poder da oração? Diga amém. Creia que a tua casa, que a tua família servem ao Senhor. Eu quero que nesse momento você pegue a tua Bíblia e abra em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Só vou pedir para baixar um pouquinho, acho, do fundo. Isso, tá bom. Obrigado. Eu quero que você abra a tua Bíblia e abra comigo em Provérbios, no capítulo de número 3, e nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Como é bom poder estarmos aqui na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que muitas pessoas têm dificuldades tanto para compreender e tanto também para administrar. Nós somos chamados para ser mordomos da casa do Senhor. O princípio de toda honra, o princípio da honra, está em uma dessas qualidades, de servir. E aqui em Provérbios, no capítulo de número 3, e o texto vai dizer no verso de número 9: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Eu quero que nesse momento feche os seus olhos, eleva o teu pensamento agora até o trono. Deixa eu orar pela tua vida. Senhor, mais uma vez nós entramos na tua santa gloriosa presença, porque nós reconhecemos o teu amor, o teu cuidado, o teu perdão sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós reconhecemos que o Senhor vai à frente dos nossos desafios diários, mas nós também reconhecemos que o Senhor é um Deus zeloso, que visita o coração do homem. Por isso, meu Deus, que nessa manhã o nosso coração venha estar disposto a entender e obedecer aquilo que as Escrituras vão dizer, que a Tua palavra vai dizer. Por isso, meu Pai, fala conosco, que essa palavra ela possa produzir vida, frutos, e que esses frutos sejam dignos de arrependimento. Assim, te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Domingo passado, nós começamos a falar a respeito de mordomia cristã. E o que é mordomia cristã? É aquilo que nós fomos chamados para administrar. Eu falava aqui que tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo que você tem, o seu trabalho, a sua renda, a sua família, os seus bens, a sua saúde, o seu tempo, tudo que você tem é pertencente ao Senhor. E o Senhor, Ele nos delegou algo. E o que Ele nos delegou? Ele colocou em nossas mãos tudo isso para que viéssemos ser administradores. Mas a pergunta é: como nós temos sido como administradores daquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Porque tem pessoas que têm administrado de forma errada, outras têm administrado de forma certa. Mas e você?
Essa é a pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Como que você tem administrado aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos? Será que você tem administrado de forma certa, correta? Eu não sei se você já parou para observar que uma empresa, quando ela está sendo administrada, ela tem fundos, ela tem uma caixa de recursos. A empresa, ela não pode estourar o teto nas finanças, ela tem um patamar a atingir para não ficar no vermelho. A mesma coisa, o reino de Deus funciona. O Senhor colocou bens, riquezas em nossas mãos, que muitas das vezes nós pensamos, será que isso é riqueza? Será que isso de fato são bens? Amado, tudo aquilo que Deus colocou para a nossa administração é bênção, é riqueza do Senhor. Quem acredita que tudo que vem das mãos de Deus é bênção e riqueza? Tudo isso é herança que o Senhor deixou para administrarmos. Mas aqui está, será que nós temos sido ótimos administradores? Quando nós começamos a ler o texto de Provérbios capítulo 3, versículo 9, se você observa Salomão, ele vai dar uma dica. Salomão aqui aos Provérbios, quando ele escreveu o Provérbios, melhor dizendo, Salomão ele falava o seguinte: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Presta atenção nisso aqui. Salomão, quando ele escreve Provérbios, ele já estava na idade da sua velhice, no final de sua vida. Salomão é um homem que ele tem toda a autoridade para falar sobre finanças. E por que eu digo? Porque ele foi o homem mais rico da terra, até os dias de hoje. Não houve, o Senhor disse assim, não haverá antes, não houve antes, e nem haverá depois de você, homem próspero, rico, como Salomão. Salomão, ele tem toda a autoridade, bagagem, para poder falar disso. E sabe qual é o conselho que Salomão ele dá para as próximas gerações? Ele diz: honra ao Senhor com a tua fazenda. O que é fazenda? São bens, é o que você tem, é a sua casa, é o seu trabalho, é aquilo que Deus confiou em tuas mãos, aquilo que produz, fazenda. Então, quando ele dizia honrar o Senhor com as suas fazendas, ele não dizia apenas com a fazenda, com os bens, ele diz também, e com as primícias de toda a sua renda. Ou seja, você vai pegar suas primícias da sua renda. O que é renda? É tudo aquilo que você acumulou, é tudo aquilo que você juntou durante todo um mês, durante todo um ano, seja a forma qual for, isso depende de cada lugar. Você vai juntar toda aquela renda e vai separar primícia. Primícia é aquilo que é primeiro, ou seja, o primeiro de tudo, a primeira coisa de toda a sua renda, você vai apresentar ao Senhor. Isso é bíblico. Isso é um conselho de um dos maiores investidores da humanidade. Isso é um conselho de um dos maiores administradores que já existiu nessa terra acerca de finanças. O melhor homem para poder falar de finanças, o melhor investidor, a melhor pessoa para falar de administração é quem? Salomão.
E o conselho que ele deu é o quê? Tira primeiro aquilo que pertence ao Senhor. Só que isso, amados, tem sido um tabu, um desafio para as nossas vidas. E por que eu falo um desafio? Porque quando começa a se falar de assunto de finanças na igreja, muitas pessoas fecham a cara, ficam emburrados, e aí eu falo assim, o pastor vai começar a me alfinetar. Mas entenda uma coisa, se você não tem esse princípio aqui da honra, você vai se dar mal em todas as áreas da sua vida, principalmente na área financeira. A palavra de Deus nos ensina sobre poupar. Quando Jesus ele falava ali, eu vou dizer mais, a Bíblia, presta atenção nisso, você vai ver passagens que falam mais de dinheiro, você pode pesquisar, mais de finanças do que de amor. Você vai ouvir na Bíblia falando mais a respeito de como ser administrador financeiro do que falar de amor. E por quê? Porque quando você é um ótimo administrador das suas finanças, você vai bem em todas as áreas da sua vida. Quem está compreendendo isso aqui? Quer ver uma coisa? O que te tira a paz? Quer ver uma coisa que te tira a paz? Você ficar devendo. Chegar uma conta lá na tua casa e você não conseguir pagar. Você não dorme. Você não ter dinheiro. Pode reparar, pastor, e é verdade. A área financeira é uma coisa que me dá dor de cabeça. A área financeira, se eu não tiver dinheiro, para pagar os funcionários, se eu não tiver dinheiro para pagar minhas contas, se eu não tiver o dinheiro para mim poder colocar minhas coisas em dia, eu fico desesperado, eu fico preocupado. É assim ou não é? E isso acaba te desestabilizando emocionalmente, espiritualmente, porque, amados, você começa a questionar: meu Deus, aonde o Senhor está? Por que você coloca Deus na parede e você começa a questionar Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Quem está entendendo isso aqui? Quer dizer, se você não vai bem nas finanças, você não vai bem espiritualmente. Essa é a realidade. Se você não vai bem nas finanças, isso vai afetar o seu emocional. E se afeta o seu emocional, vai afetar você no seu convívio diário. A esposa, quando vê as dívidas, ela fica mais fria com o marido. O marido, quando vê as dívidas, ele traz os problemas no trabalho dele e joga tudo na esposa, nos filhos. Por quê? Problemas financeiros. Olha como é que o problema financeiro afeta. A pessoa fica na cama chorando, pedindo resposta, solução. Ela vai para frente do computador, fica criando estratégia. Eu tenho que fazer isso. Ela pega a calculadora e ela fica criando metas. No próximo mês ela tudo por conta das finanças. E se isso é algo que nos desestabiliza, por que não falar de finanças? Por que você tem que recuar? Por isso, nessa série de ministrações que fala a respeito de mordomia cristã, de administradores daquilo que Deus colocou em nossas vidas, você precisa entender: espera aí então, pastor, quer dizer que para mim estar bem com a minha família, que para mim estar bem espiritualmente com Deus, que para mim estar bem com a minha saúde, que para mim estar bem com as minhas emoções, é necessário eu estar bem financeiramente? Sim. É verdade.
Olha que situação que a palavra do Senhor nos diz. Olha a palavra do Senhor aqui em Salmos, no capítulo de número 24, e versículo 1. Diz assim, ó: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo que temos vem de Deus, aleluia. O nosso salário, as nossas oportunidades, os nossos recursos. Volto a dizer, somos apenas administradores, mordomos, não donos. Nós não somos donos de nada, somos mordomos, administradores. Quando nós entendemos isso, que nós somos mordomo, isso muda a nossa forma de investir, de gastar e até mesmo de administrar. Amados, nós temos que entender que se nós somos mordomos, administradores, nós vamos ter que prestar conta. O Fábio falou uma coisa interessante, que teve uma duplicidade no pagamento, que ele é chefe de um departamento, né, Fábio? E houve duplicidade de um pagamento. Ele falou assim: aquilo tirou minha paz, pastor. Mas por que tirou a paz? Porque ele está administrando um dinheiro que não é dele, não é verdade? Quer dizer, você vai ter que prestar conta de um dinheiro que entra na sua conta. Os dízimos e as ofertas aqui, eu tenho que prestar contas. Eu tenho pilhas e pilhas ali de documento que eu tenho que prestar conta para o governo acerca do que entra e do que sai da igreja. Eu tenho ali pilhas e pilhas de documento. Se eu tiver que prestar conta com alguém aqui, você vai lá ler. Está aqui o que entra, o que sai da igreja, o que nós gastamos, o que compramos. Então quer dizer que nós também temos que ter isso. Você tem que saber o que entra e sai, o que você compra. Você não pode, sair por aí comprando desenfreadamente o que acha que tem que comprar, o que não tem. Temos que ser administradores, amados. E eu vou ser sincero para você: se você está no vermelho, se você está devendo, se você não consegue, melhor dizendo, não devendo, dever todo mundo deve, mas se você não está conseguindo pagar o que você deve, tem alguma coisa de errado, você está falhando. Entenda que Deus, o Senhor e a terra e a sua plenitude, ou seja, o mundo é aqueles que nele habitam, tudo pertence ao Senhor. Nós temos que reconhecer Deus como fonte de todas as coisas. Nós temos que ter gratidão e ao mesmo tempo temos que ter responsabilidade com aquilo que o Senhor tem nos confiado, igreja. Espera aí, parece que é besteira, mas não é. Você sair do seu quarto e dizer assim: espera aí, vou apagar essa lâmpada, essa luz, porque está gastando energia, eu não estou precisando. Espera aí, deixa eu desligar aqui, isso aqui está puxando energia. Espera aí, deixa eu fazer isso aqui está me dando um gasto, no final do mês tudo isso conta. Nós temos que entender que nós somos administradores e que um dia nós vamos ter que prestar conta. Eu não estou dizendo que você não possa usufruir de coisas boas, você deve comer bem. Até a palavra do Senhor diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Diga amém. Você deve comer bem.
Mas você tem que saber. Espera aí. Olha o segredo. Todo domingo, pastor, eu vou comer fora com a minha esposa. Ê, maravilha, hein? Só que você não pode fazer isso todo domingo. Você pode fazer um domingo sim, no mês. Eu sei que tem pessoas que não fazem nenhum domingo, é difícil. Mas a vontade é você almoçar fora, pelo menos um domingo no mês, ou de 2 em 2 meses. Porque se você vai comer fora, vai gastar mais. Mas se você compra e vai preparar o seu alimento, você vai gastar menos. Agora imagina se todo domingo, ou se todo dia você diz assim, eu vou almoçar fora. Quando você chegar lá no final do mês, você vai ver o gasto. Qual que é mais confortável? Almoçar fora ou fazer? Hein? É muito mais confortável. Você não vai precisar fazer nada, ficar ali no fogão, né, pastora Luciana? Você não vai precisar ficar fazendo isso. Por quê? Porque você vai ser muito mais conforto você almoçar fora. Só que em compensação, aquilo ali vai te dar um gasto a mais. Então isso é questão, amado, não é de pão duragem não. Não é questão de ser pão duro. Pastor, mas é mesquinharia. Não, é questão de saber administrar. Quem está entendendo isso aqui? Às vezes a pessoa ali tem X calçados. Mas ela diz, mas eu tenho tanto calçado, mas eu quero colocar outro, sem necessidade. Mas, né, eu tenho tantos vestidos. A mulher vai lá e passa a mão no guarda-roupa, tem lá tantos vestidos, tantas calças, tantos não sei o que, e diz, eu não tenho nenhuma roupa para sair. Aí vai lá e compra outro vestido. Então nós temos que saber, peraí, qual é o momento certo para me fazer isso? Eu estou podendo fazer isso? Porque quando você percebe que você é o administrador, você tem que saber a hora e o momento certo que você precisa comprar. Peraí, meu sapato está furado. Olha o ponto que chegou. Meu sapato está furado. Precisa de outro? Deve. Eu vou remendar. Não faz isso não. Não cola o sapato não. Se você colar o sapato, quando você estiver andando na rua, vai soltar e vai ficar feio. Aquele chinelo estragou, não bota prego não, está repreendido em nome de Jesus. Você vai passar vergonha na rua, que ele vai arrebentar na hora que você menos esperar. Nunca arrebenta dentro de casa. Sempre arrebenta na rua aquele chinelo que está com preguinho, né? Então você está vendo ali o limite. Você está vendo realmente essa calça aqui não aguenta mais lavar. Não espera chegar no remendo não, amados. Agora, se você tem ali coisas que estão boas, a geladeira está tão boa, não, mas saiu uma mais nova. O celular seu está bonzinho, está falando, mas saiu um mais avançado. Aí vai lá e cai na dívida. Mas a minha televisão, ela não pega isso, ela não pega aquilo, mas ela é uma televisão nova, mas ela já tem 4 anos de uso, vou comprar uma mais nova. Existem situações na nossa vida que nós vamos fazer contas, dívidas, que vai tirar a nossa paz, o nosso sono. Fidelidade nas finanças se tornou um princípio espiritual. Quer ver a prova disso? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Lucas 16 e versículo de número 10. É um princípio espiritual, amados. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito.
Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Observa que isso se tornou um princípio de ser justo e de ser injusto. Se você não observar bem isso aqui, você começa a ser injusto, amados. É aquela situação da pessoa fazer isso aqui, ó: 5 para mim e 2 para ele, 10 para mim e 4 para ele. É injustiça. O Senhor, vamos lá, imagina se o Senhor pesasse nós na mesma medida que nós apresentamos para Ele. Imagina se Deus desse para você da mesma forma que você dá para Ele. Você ia aceitar que Deus desse migalhas para você? Embora eu acredito que até as migalhas de Deus é bom. Mas você não ia querer migalhas. Você ia querer algo completo. Você ia querer algo que de fato fosse completo. Amado, uma situação, nós não aceitamos nada pela metade. Nós não aceitamos nada incompleto. Nós não aceitamos nada pela meia medida. Nós queremos tudo por completo. Nós queremos tudo por inteiro. Nós queremos tudo. O tudo. E se nós que somos falhos, se nós que somos pecadores, nós queremos o completo, nós queremos o tudo, nós queremos o cheio, por que Deus tem que aceitar a metade? Por que justamente Deus tem que aceitar o incompleto? Para pensar nisso. Comece a observar isso, Senhor. E a sua oração a partir de hoje vai ser essa: tudo que eu apresentar ao Senhor, o Senhor vai apresentar para mim. O que isso vai acontecer? Vai gerar temor em você, vai gerar temor na sua vida, porque a sua oração tem que ser essa: tudo que eu apresentar para o Senhor, Senhor, apresente para mim também. É 8,80. Ah, pastor, mas aí não. Tem um ditado que diz assim, que pimenta no olho, pimenta no olho do outro, né? É refresco. Você acha justo Deus te dá tudo e você não dá nada? Você acha justo você apresentar a metade e o Senhor te dá tudo por inteiro, por completo? Isso é o quê? Injustiça. Então o Senhor, Ele diz, olha agora o que o Senhor diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Enquanto você, amado, está sendo fiel no mínimo, Deus vai te fazer também ser fiel no muito. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Ah, pastor, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. Eu não sou fiel a Deus ainda porque eu ganho pouco. Então, se você não é fiel porque você está olhando o seu salário, a sua renda, e você não separa ela, sabe o que vai acontecer? Deus também, Ele não vai multiplicar a sua renda. Amado, é bíblico. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Quem é infiel, olha aqui, ó. Quem é injusto ou infiel no mínimo, também é injusto, é infiel no muito.
Se você não consegue honrar a Deus nem com o mínimo do seu salário, quem garante que você vai apresentar o muito? Eu me lembro que tinha um rapaz, eu era pastor na igreja lá em Belo Horizonte, e tinha um rapaz que falou assim: pastor, olha, Deus tem me honrado muito. Depois que eu comecei a ser dizimista, Deus começou a me honrar. E aí aconteceu que uma empresa multinacional chamou ele. Ele era office boy. Ele ganhava um salário mínimo. E ele estava estudando para poder ter um cargo melhor dentro dessa empresa. E aí a empresa falou assim: ó, surgiu uma oportunidade. Amado, ele começou a ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava. Ele era um rapaz muito comprometido. A vaidade começou a entrar no coração daquele jovem. Ele ganhava muito bem. Ele ganhava 10 vezes mais do que ele ganhava. Se ele na época ganhava R$1.000, o salário mínimo na época devia ser 900 e pouco, ele ganhava 10 mil. Imagina 10 mil reais há 15, 18 anos atrás. Era muito dinheiro. E aí, ele começou a comprar carro. Ele deu entrada num apartamento. E ele continuava indo na igreja. Só que chegou um período que ele começou a endurecer o coração. Que ele achava que o dízimo dele era muito alto. Poxa vida, é muito dinheiro que eu tenho que dar para a igreja. Só que ele tinha prosperado por conta da fidelidade dele, amado. Quando ele era office boy, ele apresentava o mínimo e Deus começou a prosperar. Mas quando ele chegou a ganhar muito, ele achou que era muito que ele estava dando. E ele parou de ser fiel. Ele então, com o tempo, sabe o que começou a acontecer na vida dele? Isso é ele dando testemunho. Ele perdeu o carro. Ele não conseguiu pagar a prestação do carro mais. Ele estava gastando muito. Aí deu um problema nas finanças dele. Ele começou a atrasar as prestações do apartamento. E ele entrou em desespero e começou a ficar desesperado, porque ele começou a fazer coisa errada. E aí ele começou a ver que ele estava perdendo produtividade na empresa. O chefe dele chegou para ele e falou: o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Aí ele: é muita preocupação, é eu para resolver tudo, é a minha família, minha mãe. E ele começou a colocar os problemas dele na mãe, na família, nos bens. Chegou um tempo que aquele jovem, o patrão dele chamou ele e falou: ó, felizmente a empresa está tendo cortes de funcionário e nós vamos te mandar embora. Mandaram aquele jovem embora, que a empresa não estava tendo mais demanda. Esse jovem chega lá na igreja chorando: pastor, eu tinha isso, eu tinha aquilo, depois que eu fui fiel nos dízimos e na oferta, Deus começou a me honrar, mas agora, pastor, eu perdi tudo porque eu deixei de ser fiel. Ele ficou uns 2 anos na empresa sem ser fiel. Aí o pastor falou: filho, seja fiel a Deus, volta a ser fiel, coloca a tua vida em dia com Deus. E aquele jovem começou então a voltar. Passou um tempo, a mesma empresa, passou um tempo, devia ser uns 6, 7 meses, a mesma empresa, ele desempregado, 7 meses, só com o seguro. A mesma empresa, no último mês do seguro, acho que foi 5 meses, sei lá, eu não sei quanto tempo que é. No último mês do seguro, a empresa liga para ele: tem como você vir aqui? Ele estranhou, né? Ele pensou assim: será que é alguma coisa que eu deixei lá? Quando ele chega na empresa, o patrão dele falou assim: ó, houve uma demanda boa agora de mercadoria, nós queremos voltar com você para a empresa. Ele volta para a empresa. Ele pensou assim: mas
Será que eu vou voltar a ganhar o mesmo salário? Ele recebeu um salário menor, mas ele falou: dessa vez eu vou ser fiel a Deus. Amados, em menos de um ano, o rapaz ele recebia metade do salário, era 5 mil. Ele passou a ganhar 15 mil reais, porque ele voltou a ser fiel a Deus. E ele falou assim, aí ele dando testemunho, o pastor falou assim: e agora? Vai deixar de ser fiel? Ele: nunca mais. Depois de um tempo, esse jovem casou, comprou um apartamento, Deus restituiu tudo na vida dele. Mas por quê? Porque ele era fiel no mínimo, mas de repente ele deixou de ser fiel no muito. E às vezes, amado, quando nós vemos o muito, nós achamos, é muito para dar para Deus, é muito para dar para a igreja. Não, amados, se Deus está te colocando no muito, seja fiel no muito. Isso é princípio bíblico. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Senhor Jesus. Olha que coisa interessante, o que a palavra de Deus diz aqui. Vá comigo aí, primeira carta de Paulo deixa eu ver aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, não, é primeira mesmo, capítulo 6, versículo 10, primeira carta de Paulo a Timóteo 6:10. Olha o que diz aqui: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, olha o que a cobiça faz. E nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. É um retrato do que aconteceu com aquele jovem. Amado, quando nós apoiamos a nossa confiança, o nosso amor, o nosso coração no dinheiro, entenda que isso se torna a cobiça da nossa alma, da nossa carne. Entenda que a cobiça nos desvia da nossa fé, nos desvia do propósito de Deus na nossa vida. Observe uma pessoa que quer ganhar dinheiro, ela só quer trabalhar, ela vai em busca do dinheiro. Não é errado você trabalhar, amados. E outra coisa, você não tem que ir buscar o dinheiro. Quando você trabalhar, o dinheiro vai vir até você. As bênçãos do Senhor vão te perseguir, as bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Quando você é um ótimo profissional, você não vai atrás de trabalho, o trabalho que vem atrás de você. Mas às vezes nós somos presos no dinheiro. Ah, mas se eu não tiver dinheiro, a minha vida não anda, não flui. Você já viu quantas pessoas que ganham muito dinheiro e depois fica pobre, fale? Porque não sabe administrar. Eu ficava assustado. A minha avó, que me criou, que eu chamava de mãe, ela ganhava a aposentadoria dela. Aí ela tinha aquelas roupas, aqueles roupão, hobby, e era aqueles bolsão. Tinha aqueles bolsão assim, ó. Meu tio, que era filho dela, que era igual o irmão para mim, ele é falecido também. Ele tinha empresa construtora. E construtora, amado, dá dinheiro, desde que você sabe administrar. Sempre eu via ele, sabe o que fazendo? Ô mãe, me empresta um dinheiro para me colocar gasolina no carro? Eu ficava observando aquilo. Ela emprestava, ela enfiava a mão no bolso,
Eu era garoto. Eu devia ter 14, 13 anos. Ela enfiava o dinheiro, a mão no bolso, puxava dinheiro assim e dava a ele. Ó, me paga, hein? E toda semana era aquilo. Aí o tempo foi passando, eu comecei a fazer assim, por quê? Que ele nunca tem dinheiro para colocar combustível, e ela que ganha tão pouquinho, ela tem sempre dinheiro. Aí eu vi a diferença. A minha avó, que eu chamava de mãe, ela era fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Enquanto meu tio, ele era gastão, ele não servia ao Senhor. Ou seja, não se trata de quanto você ganha, quem está compreendendo isso aqui? Mas daquilo que você determinou ser diante de Deus. Amados, não se trata de quanto é o seu salário, porque tem pessoas que ela pode estar ganhando 10 mil, que a dívida dela vai continuar sendo 20 mil, porque às vezes a pessoa acha, não, se eu ganhar mais, eu vou ter mais para apresentar. É mentira. Às vezes a pessoa, ela ganha 10 mil, ela ganha 5 mil, mas ela gasta, se ela ganha 5 mil, ela gasta 10 mil, se ela ganha 10 mil, ela gasta 20 mil. Está errado. Essa conta não está fechando. Se você está ganhando 5 mil e está gastando 10 mil, essa conta está errada. Você tem que rever. Por que eu não estou conseguindo ser dizimista? Por que eu não estou conseguindo ser ofertante? Meu Deus, por quê? E amados, a verdade é, se você não sabe administrar o que Deus te deu, você vai viver enrolado nas suas finanças. É um assunto difícil de se falar, não é verdade, igreja? Mas tem que ser falado. Tem que ser falado. Porque quando você cobiça isso, isso começa a te desviar do seu propósito. Versículo de número 11. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O Senhor está dizendo, foge da cobiça, foge daquilo que te desvia. Tem gente que está fazendo um extra, porque o salário não está sendo suficiente. Tem pessoas que trabalham em 3 empregos. Era para essa pessoa estar bem financeiramente, mas vai olhar, ela mais deve do que tudo. Tem alguma coisa errada. Você tem que começar a rever. Espera aí, aonde que eu estou errando? E eu não digo só na fidelidade a Deus não, amados. Eu digo que às vezes a gente erra até nas nossas contas diárias. Espera aí, eu estou gastando muito nisso. Você precisa rever. Por que você não tem dinheiro para você comprar o que você quer? Todo mês é a mesma luta que você vive. Todo mês é a mesma reclamação. E você não compreende, entra ano e sai ano, o seu dinheiro continua sendo escasso. Lá em Malaquias 3,10, diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O Senhor está dizendo, os dízimos, amados, a oferta é para manter a obra. Tem muito membro, tem muito obreiro que não é dizimista fiel. E se a casa do Senhor passa necessidade, a sua casa vai passar necessidade, porque você tem sido infiel. O dízimo, olha aqui, o som está ligado, as luzes estão acesas,
os ventiladores estão funcionando, gasto, o aluguel, gasto, contas, nada disso aqui é de graça. Queria que fosse, mas para que servem os dízimos? Os dízimos é para trazer mantimento. Quando você honra o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua fazenda, com a sua renda, quando você apresenta a tua primícia, a casa do Senhor, amado, ela não vai ficar no vermelho. Se todo mundo é fiel, vai haver fartura, não vai haver despesas, dívidas. Quem está entendendo isso aqui? Essa manhã é amanhã para você começar a refletir. Ah, pastor, é muita luta para mim ser dizimista, é difícil, pastor, eu apresentar uma oferta. Mas você reparou que não é difícil para você comprar coisas para você? Por quê? Por que para nossas coisas a gente arruma um jeitinho, mas para as coisas do Senhor nunca dá, nunca tem jeito? Tudo que é para o reino de Deus, para a obra de Deus é mais difícil, amados. Tudo é mais difícil. Para você dar uma oferta de 50 reais, de 20 reais no terreno, para ajudar a compra do terreno, dar uma oferta de 10 reais, seja qual for o valor, não importa, é uma luta, mas você consegue sair ali fora, né? Tomar um cafezinho, comer um pastel, você paga 12, 15 reais. E eu não acho errado você fazer isso, mas tem pessoas, principalmente igrejas que tem cantina, e eu não gosto de cantina em igreja por causa disso. A pessoa deixa de apresentar a oferta, que é princípio de honra, ela deixa de apresentar o dízimo, que é princípio de honra, para ir comprar na cantina da igreja. Ah, hoje a igreja, na cantina da igreja vai ter isso. Pastor, o pastor gasta meia hora falando que tem na cantina da igreja para o povo comprar. Está errado. Se a igreja quiser ter cantina, que tenha, não importa, mas desde que isso não afete a pessoa a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Quem está compreendendo isso aqui? E eu volto a dizer de novo, não é o dinheiro, não é pelo dinheiro, é uma prova de fidelidade de Deus para as nossas vidas. Porque o que hoje prende um homem? Dinheiro. Você vê aí o tempo todo nas redes sociais as pessoas, eu vendo curso, eu faço isso, tudo por dinheiro. E aonde que o calo mais aperta? Aonde que o calo mais aperta? Quando toca no seu dinheiro. Quando é para você abrir mão do seu dinheiro, dói. Aí o Senhor começa a te provar nisso. Nós somos apegados com dinheiro, igreja. E quando fala de finança, parece que está colocando uma flecha, uma lança no nosso peito, porque é algo que machuca. E se está machucando, é porque você não está sabendo administrar, é porque ainda você está sendo infiel. Mas se essa palavra, ela está sendo uma palavra verdadeira, se é uma palavra que é isso mesmo, pastor, eu concordo, é porque você já entendeu. Agora, se você discorda, se você tem dificuldade, você tem que transformar a sua mente. Você tem que entender, peraí, a igreja necessita. Então ela diz assim: e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Como você pode fazer prova de Deus? Daquilo que você nunca apresentou. A palavra está dizendo: quando você trazer os dízimos à casa do tesouro, façam prova de mim, diz o Senhor dos exércitos.
E o que é fazer prova? Fazer prova não é barganha, não é troca. É você dizer assim: Senhor, o Senhor sabe e conhece o meu coração, e o Senhor sabe da minha fidelidade com o Senhor. E o Senhor, Ele te prova. Ele não vai deixar faltar, amados. O Senhor, Ele nos prova. O Senhor, Ele reconhece quando somos fiéis. Nós não precisamos colocar lá, escrito no mural da igreja: ah, eu sou dizimista. Pastor não precisa colocar aqui no telão quem é o dizimista do mês. Para com isso, em nome de Jesus. Tem igrejas que eles colocam lá, no painel da igreja, os dizimistas. Imagina que constrangimento ter que colocar o nome dos dizimistas e o dos não dizimistas. É uma pregação que fala sobre mordomia cristã. É nós sabermos administrar o que Deus colocou nas nossas mãos. Pastor, mas por que tem que ser pregado isso? Porque a igreja, ela precisa. A obra do Senhor, ela necessita. E isso não é conversa não, amados. Isso é bíblico, é a palavra do Senhor. Vai comigo lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Eu já estou indo para a parte final. Atos, no capítulo de número 2. E nós vamos ler o versículo 44. Olha o que acontecia na igreja. Olha o que acontecia na igreja primitiva. Todos os que acreditavam, os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Entenda isso aqui. Cada um tinha necessidade. Era muito comum se ver eles pegando as suas fazendas, as suas terras e vendendo. Não, eu quero vender aquilo ali, eu quero ajudar a obra do Senhor. Eu quero pegar uma parte da minha renda, eu quero investir na obra de Deus. Olha no capítulo 5 agora, de Atos, capítulo de número 4, Atos capítulo 4. E versículo de número 34. Atos 4, 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Eu não estou dizendo que é para você vender tua casa, não é nada disso, o teu carro, não faça isso. Mas entenda, você precisa ser fiel a Deus, com a sua renda, com as suas primícias. Deus te deu algo, Senhor, vou separar o que é do Senhor. Deus te multiplicou, Senhor, vou te apresentar o que é do Senhor. Amados, o Senhor prospera, Ele multiplica, Ele acrescenta o seu patrimônio, Ele avança o que você tem por conta da tua fidelidade. As coisas vão vir até você, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Eu estou te ensinando um segredo que é bíblico.
Se você não é fiel, nem adianta. Eu posso dizer isso com toda a convicção, que eu estou presenciando essa manifestação de Deus na fidelidade. Eu estou vendo coisas acontecer na minha vida que eu não via acontecer. E é assustador. Por quê? É você decidir ser fiel, abrir mão. É falar: Senhor, eu quero ser fiel. Ser fiel, amados. E ser fiel, entenda isso aqui, não se trata da oferta, do dízimo, mas sim no ato de obedecer. Você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Você acha que Deus, se Ele não quisesse, Ele não enviaria um milionário aqui e falar: pastor, eu vou aqui, meu sonho, enviasse um milionário aqui e falar: o que vocês precisam? Aonde que é o terreno que vocês querem comprar? Ele podia fazer isso. Esse homem não ia voltar aqui mais nunca, ou essa mulher. Mas Ele colocou você aqui, e você é o provedor dessa obra. Quem está compreendendo isso aqui? Mas se Ele quiser, Ele pode fazer. Ele é Deus. Ele tem um domínio, a plenitude da terra está em tuas mãos. Nós lemos isso aqui. Só que, entenda, amados, essa atitude é uma ação daqueles que estão aonde? Na casa. Essa ação, essa atitude é sobre aqueles que estão na casa. Você acharia justo alguém de fora chegar e lavar as suas roupas íntimas? Você acharia justo alguém de fora pegar o prato que você comeu e lavar a louça? Essa missão, essa tarefa é para quem é da onde? Da casa. Tem um ditado até que fala: roupa suja se lava onde? Você não vai permitir que uma pessoa que você nunca viu lave suas roupas íntimas. Você vai ficar constrangido. Então essa missão é para quem está aonde? Aqui na casa. Eles vendiam as verdades e lançavam. Quem fazia isso? Eram os de fora ou eram os da casa? Versículo de número 35. E repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Havia uma verdadeira administração. Nessa manhã eu quero dizer para você, amados, seja um ótimo administrador daquilo que Deus te confiou. Seja um ótimo administrador da renda que Deus confiou em tuas mãos. Seja dizimista, seja ofertante. Pastor, eu quero ajudar mais, eu quero fazer mais, eu quero dedicar o meu tempo, eu quero dedicar o meu dinheiro, eu quero dedicar a minha mão de obra, aquilo que Deus colocou em tuas mãos, dedique ao Senhor. Agora, quando você retém, sabe o que acontece? Os céus fazem assim, ó, e se fecha. Ele se fecha na nossa vida, amados. Quando nós deixamos de ser fiel a Deus, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, na nossa fazenda, na nossa renda, a partir de hoje, toda vez que você pegar a sua renda, fala assim: Senhor, primeiro é do Senhor. O primeiro pertence ao Senhor. Quantos tomam posse dessa palavra? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Provérbios de Salomão 21:5 diz: os planos. Provérbios de Salomão, coloca aí para mim, por favor. 21, versículo 5.
os pensamentos ou os planos do dirigente, do administrador, tendem à abundância, mas os de todos apressados tão somente à pobreza. Ou seja, quando você é um bom administrador, você vai ter fartura, você vai ter abundância, nada vai faltar. Quem crê nisso aqui? Mas quando você é um péssimo administrador, vai ficar sempre no vermelho, vai ficar sempre pagando o mínimo do cartão de crédito, e Deus não quer isso para a tua vida não, amados. Eu te pergunto, você acha que o Senhor quer que você fique rolando de um lado para o outro na cama, perdendo o teu sono? Porque dívida faz perder sono. O Senhor não quer isso para a tua vida não. Ele quer que você seja fiel em tudo, para que lá na frente você possa ter fartura, você não seja envergonhado. Jesus, ele falava do homem que ele planejou construir a casa. Um homem que planeja, ele constrói a sua casa. Mas o que não planeja, ele não termina a obra. Eu sei que é difícil falar disso, mas eu vou falar. Já viu aquela obra que o camarada começou a construir e ficou 15, 10 anos parado? É a pessoa que não planeja o que vai gastar, o que tem que comprar. Mas o que faz planejamento, ele vai construir na sua casa até a conclusão da sua obra. Por quê? Porque ele soube administrar o seu dinheiro. O Senhor, ele quer abundância na tua vida. Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Amado, toda sorte de bênção o Senhor, ele derrama sobre as nossas vidas. Só que aprenda isso. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Se coloca de pé.